depois será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Oi, gente, tudo bem? É isso aí. Tudo sempre passará, nada será do mesmo jeito. Passará num segundo como uma onda no mar. Essa é a nossa aula de hoje, que está dedicada à psicolinguística, campo de atuação e conceitos básicos. Você não será o mesmo em psicolinguística depois desta aula. Não adianta fugir nem mentir. Há muita vida nesta aula. Vamos começar? Comecemos com a definição de psicolinguística. Que tal? Em que consiste psicolinguística? De forma resumida, podemos dizer que a psicolinguística se dedica ao estudo das relações entre a linguagem e a mente. Não vamos confundir os estudos da psicolinguística com os estudos da psicologia da linguagem, ok? Em torno de 1950, com o linguista Noam Chomsky, que defendia a tese de que a linguística deveria se envolver com as questões cognitivas, além das questões de aquisição da linguagem, houve um início bastante significativo das pesquisas voltadas para essa linha de trabalho. É, sem sombra de dúvidas, a aquisição da linguagem a área que mais se desenvolveu. Porém, outros temas têm sido explorados e com muito sucesso, e pesquisas valiosas para os estudos da linguagem têm acontecido na psicolinguística. São pesquisas que focalizam o processamento linguístico, ou seja, como se produz e compreende a fala. Focalizam as ligações entre o uso da linguagem e a memória, o estudo linguístico e cognitivo da leitura. Vamos continuar navegando na psicolinguística, observando um pouco a relação entre linguagem e memória? Claro que nessa relação retomaremos as implicações existentes no processo de relação textual, de processamento da produção textual, bem como da leitura, da compreensão. Pensemos sobre isso no quadro Pensando sobre a Linguagem. Vocês já assistiram ao filme À Primeira Vista? É um filme de 1999 que conta a história de um rapaz que ficou cego na infância. Mas para ele, a cegueira não era um problema. Ele vivia muito bem com essa condição. Trabalhava, morava sozinho, quer dizer, com o seu cão-guia. Acontece que um dia ele se apaixona e a moça pela qual ele se apaixona o incentiva a fazer uma nova cirurgia, um tratamento especial. A cirurgia é um sucesso e ele volta a enxergar, mas passa a enfrentar alguns problemas. Vejamos alguns deles. Okay. Well, this is it. This is home. Oh, God. Whoa, you okay? Stop the world. I want to get off. Of course Who's not. there? Oh, it's a shadow, sweetie. It's
It's nothing. You can walk right through it, see? Hey, Virgil, it's Ethan. Hey, Are you all right? You look kind of funny. let's see what you look like from here. Okay, well, we're gonna go upstairs now, Ethan. See you later. Hey, Zach. God, I feel like such a child. It's okay. We're gonna find that Webster guy and we're gonna get his help, okay? Just keep your eyes closed for 1 second, Okay. Okay. Oh, Oh no, I'm sorry. This is no, I want to see you. too much. Does this look like this all the time? No. Oh God. While we were at the hospital, I asked Betsy to come over here. I wanted to make it special. I'm sorry. Este é um outro problema vivenciado por ele. Amy? No, it's Jen. So this is you. This is me. Everything's gonna be all right as soon as we can get you home. Pois é. Vocês já tinham pensado que voltar a ver poderia trazer dificuldades de tais naturezas? Nada do que era na vida do personagem era mais do jeito que já tinha sido um dia. De repente, ele passou a viver num mundo em que as suas noções de objeto, distância, pessoas foram alteradas. Ele precisava reaprender a dar significado ao novo mundo. A exemplo do que acontece com uma criança. Porém, com um agravante, em sua memória já existia o registro de uma forma de ler, de interagir com o mundo. Já existiam outras significações, outra forma de enxergar o mundo sem a visão. Há uma imensa quantidade de imagens com que ele passa a conviver. De repente, e essa imensa quantidade de imagens requer um processo muito árduo de adaptação. Daí a dificuldade enfrentada pelo nosso personagem. Vejamos o que acontece nesta cena. What's this? It's an apple. An apple. Good, good. You've now won the toaster oven. Okay. What's this? It's an apple. Good, but is it an apple or just a picture of an apple? Okay. So, this is a joke, right? What are you saying, that my eyes lie? Well, your eyesight can and will play tricks on you. No matter what I could teach you, no matter what exercises I could give you, they'll still play tricks on you. You've got to learn to trust your instincts. I don't have any instincts. My instinct is to close my eyes and feel my way out of your office. Well, there you go. That's a self-preservation instinct. But you have others. Look, Virgil, you have to learn to see just like you learn to speak. Perception, sight, life is about experience, about reaching out and exploring the world for yourself. It's not enough to just see. We've got to look as well. Fascinante a memória humana. Ela tem essa capacidade de guardar, armazenar, recuperar informações. Infelizmente, vai se deteriorando com a idade. O que era mesmo que eu estava falando? Eu estava falando da memória humana. Ainda bem que vocês lembraram. O que é a memória? Como podemos classificá-la? Vejamos o que diz Daniela Barros, professora de farmacologia. Costumamos classificar as memórias em relação ao seu conteúdo em dois grandes grupos:
As memórias declarativas, aquelas para fatos ou eventos e qualquer informação que possa ser expressa conscientemente. E as memórias procedurais, as quais envolvem basicamente habilidades motoras e ou sensoriais, também chamadas de hábitos. O processamento das memórias declarativas envolve o hipocampo, córtex entorrinal, além de outras estruturas corticais. Vamos saber um pouco mais sobre as memórias. Entre as memórias declarativas, aquelas que são mais carregadas emocionalmente, aversivas, emocionais, são fortemente moduladas pela amígdala, conjunto de núcleos nervosos situados nos lobos temporais. As memórias declarativas sofrem influência do estresse, do humor e da motivação. As memórias procedurais ou implícitas são adquiridas gradativamente e, além disso, evocadas de modo inconsciente. Para exemplificar melhor, as memórias procedurais são as nossas habilidades de montar quebra-cabeças, andar de bicicleta, nadar. As memórias de procedimentos ou implícitas sofrem pouca modulação pelas emoções e estados de ânimo. Então, retomemos a memória declarativa, capacidade que temos de verbalização e seus tipos de memória: a imediata, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória imediata é aquela que nós usamos, por exemplo, para repetir um número de telefone, uma placa de carro, imediatamente ao ouvirmos ou ao lermos. Se não anotamos, esquecemos completamente, não é isso? Por quê? Porque a memória imediata dura frações de segundos. Ela é uma memória sensorial que possibilita a permanência por um tempo curto. É uma percepção do padrão visual, de um som, de um toque, de uma textura. Mas, através da estratégia da memorização, nós podemos armazenar uma quantidade significativa de números. E é por isso que nós guardamos os números dos telefones, o número da nossa carteira de identidade, do CPF e tantas outras formas, tantos outros números com os quais nós estamos cada vez mais sendo identificados na sociedade. Nós somos mais números do que nome, não é? Memorizar, por exemplo, 8333413786 pode ser difícil, ou é difícil, mas se eu separar em bloco, como? 833, 341, 3786 será bem mais fácil. Já a memória de curto prazo é a nossa capacidade de lembrar com quem conversamos ontem, onde nós estivemos, que roupa nós usamos, por exemplo. Ela dura algumas horas. Para alguns estudiosos, esses dois tipos de memória devem ser considerados como uma central de gerenciamento. Porque ao retermos o número de telefone das páginas amarelas para solicitar um serviço, por exemplo, não temos a necessidade de reter esse número por muito tempo. Basta irmos lá novamente assim que sentirmos a necessidade. Nós retemos o número pelo período de tempo em que nos seja útil. Além do mais, eu tenho a certeza de que no futuro, se eu retornar ao guia, ele estará lá e eu simplesmente o localizarei. O terceiro tipo de memória é a memória de longo prazo. Em que consiste a memória de longo prazo? Consiste na nossa capacidade de aprender uma nova língua, por exemplo. As informações que são consideradas importantes, elas são transferidas para a memória de longo prazo. Essa transferência ocorre de forma gradual. Por isso é necessário estudar sistematicamente. O sucesso no processo de armazenagem das informações e, consequentemente, no momento de realização de uma prova, de um concurso, se dá justamente por quê? Porque você foi, ao estudar, armazenando as informações na sua memória de longo prazo. Ao fazer este armazenamento, vai sendo feito com uma comparação com as informações que você já tinha
na sua memória. As informações novas são postas em conexão, numa relação que assegura a construção, a consolidação da nova informação. Então, podem ler à vontade, estudar à vontade, porque a nossa memória de longo prazo, ela cabe muita coisa. A capacidade de armazenar é ilimitada. Passemos agora à aquisição de linguagem. Vamos nos deter nas hipóteses construtivas e interacionistas. Os professores Maura Cesário e Mário Martelota, no texto Aquisição da Linguagem, resumem essas hipóteses assim: cognitivismo construtivista, interacionismo social e sociocognitivismo. A primeira hipótese, cognitivismo construtivista, foi desenvolvida por Piaget. A ideia base é a de que o desenvolvimento das estruturas do conhecimento é feito pela interação entre ambiente e organismo. Para Piaget, não existe uma gramática independente de outros domínios cognitivos. A linguagem surge em torno dos 18 meses e a criança começa a fazer uma oposição entre o eu e os outros. Já o interacionismo social é a proposta de Vygotsky. De acordo com essa hipótese, o desenvolvimento da linguagem e do pensamento ocorre na interação entre os indivíduos. Para o autor, é na troca comunicativa entre a criança e o adulto que a linguagem e o pensamento são desenvolvidos. As estruturas construídas socialmente são internalizadas quando a criança passa a controlar o ambiente e o próprio comportamento. A história das relações reais entre a criança e as outras pessoas é constitutiva dos processos de internalização. Já a abordagem sociocognitivista considera que a aquisição da linguagem começa quando a criança passa a entender que existe uma interação no ato comunicativo dos adultos. Nesta perspectiva, as habilidades cognitivas do homem moderno são resultados de traço essencialmente humano. E qual é este traço? A capacidade de transmitir socialmente seus aprendizados, seus progressos culturais. Esta é uma capacidade que não faz parte da memória dos animais, que não faz parte das relações entre os animais. O que dizem os autores sobre a aquisição da linguagem na abordagem sociocognitivista? No que se refere à aquisição da linguagem, por volta dos 9 meses de idade, a criança, segundo essa proposta, desenvolve a habilidade de compreender outras pessoas como agentes intencionais. Isso porque nessa fase ela começa a interagir com outras pessoas de vários modos. Para compreender os sons e os movimentos de mão feitos pelos adultos como algo com valor comunicativo que precisa ser aprendido e usado, a criança tende a entender que eles são motivados por um tipo especial de intenção chamada intenção comunicativa. Mas o entendimento da intenção comunicativa só pode ocorrer dentro de algum tipo de cena de atenção compartilhada que provê a base sociocognitiva para esse entendimento. Essa cena de atenção compartilhada é fundamental quando se considera que a referência linguística é, sobretudo, um ato social em que uma pessoa chama a atenção de outra para algo no mundo real. Nesse sentido, a referência só pode ser compreendida como um tipo de interação social, em que a criança e o adulto estão com a atenção voltada para um terceiro elemento, por um determinado espaço de tempo. O filme Nell conta a história de uma moça que viveu isolada, junto de sua mãe em uma floresta, distante da cidade e do contato com a zona urbana. Após a morte de sua mãe, a personagem Nell passa a viver sozinha. As únicas pessoas com quem ela teve contato, foram a sua mãe e uma irmã gêmea. Nell e a sua irmã desenvolveram uma linguagem própria para se comunicarem. E por quê? A mãe das meninas era vítima de um derrame que afetou a linguagem, diferenciando-a ainda mais das outras pessoas.
tornando a sua pronúncia muito singular. A irmã de Nell faleceu por volta dos 10 anos de idade. Vejamos um trecho do filme. Ma, listen now. Ma say, if I done got Ann to come. Got Ann to come. Got Ann to come, and the artifice ain't on the fist. Got Ann to reckon. Reckon. Jay kinda got into. Jay kinda got into, reckon. Got into. Got into. Oh, got in. Did you see that? Yeah, Did you see it? Yeah, I She saw it. talked to me. I know. Hold out your hand. I didn't ask for that. She did. I know. Gange. Jay kinda gange. Jerry kinda. You know what it means? No. Okay, so here's what I've been thinking. Nell speaks English. English? Oh, come on. Yeah, most of the time. Anyway, look, come here, take a look at this. After I done go, inja come, there's only one word of pure Nellish there. Sounds like language analysis to me, Dr. All right, Olson. okay. Speak, after she's dropping consonants. Yeah, but what does Chickaby mean? She says Missa Chickaby. What's Missa? I don't know. O que aconteceu com Nell? O que ocorre com a língua falada por Nell? Como ela adquiriu a primeira língua em contato com a mãe, que por causa da paralisia facial tinha dificuldades para realizar alguns fonemas, por exemplo, Nell também reproduzia essas marcas fonéticas. Não que ela tivesse uma paralisia facial, mas foi assim que ela adquiriu a linguagem, comprovando assim a influência do contato social na aquisição da linguagem. Como a mãe tinha dificuldades na articulação, Nell aprendeu a língua desta forma e representava essas dificuldades de articulação ou representava na sua fala as mesmas formas de articulação. Não porque tivesse dificuldade, porque havia assim aprendido a realizar tais sons. Como será que se deu o contato de Nell com a sociedade, com as outras culturas, com a cidade? O que aconteceu com Nell a partir das interações, da convivência dela com o médico, com a psicóloga, com as demais pessoas da cidade? Não vou responder, não. Assistam ao filme na íntegra, vale a pena. Vamos ao nosso quadro Brincando Seriamente com a Linguagem. Nesta aula, o quadro Brincando Seriamente com a Linguagem vai ser formado só por curiosidades sobre a memória. De onde vem o significado da expressão memória de elefante? Ninguém sabe ao certo. Há uma história de que um alfaiate indiano enfiou uma agulha na tromba de um elefante. Então, passaram-se muitos anos e o animal reencontrou o alfaiate. Sabe o que ele fez? Encheu a tromba de água e despejou sobre o homem. É isto aí. Alguém duvida da boa memória do elefante? Na realidade, pouco foi estudado sobre a memória dos animais, sobre a memória dos elefantes. Mas cientistas ingleses estudaram fêmeas de manadas e
eles usaram sons gravados de mais de 100 indivíduos de um mesmo grupo, de 100 elefantes, claro. Alguns já estavam separados há anos. Sabem o que aconteceu? Os animais testados reconheceram os sons apresentados, apontando não apenas para uma boa memória, mas para a importância da memória na organização social do grupo dos animais, do grupo dos elefantes. É isto aí. Vocês sabiam que os pombos podem armazenar até 320 imagens de slides com 90% de acerto na identificação? Que o beija-flor de pescoço vermelho voa mais de 800 quilômetros para se alimentar de flores durante os meses mais frios do inverno? Vocês sabiam que as tartarugas marinhas conseguem retornar à praia em que nasceram quando atingem a maturidade para se reproduzir? E só o elefante leva a fama. Vocês sabiam que a escrita já foi acusada de ser a responsável por tornarem as pessoas esquecidas sem memória? Exatamente. Platão, através de Sócrates, em seu diálogo com Fedro, nos traz ao conhecimento uma lenda egípcia. Tote, deus a quem era consagrada a ave Ibis, inventou os números e o cálculo, a geometria e a astronomia, o jogo de damas e os dados, e a escrita. Durante o reinado de Tamos, o deus oferece-lhe suas invenções, dizendo-lhe para ensiná-las a todos os egípcios. Mas Tamos quis saber de suas utilidades, e enquanto o deus explicava, o faraó censurava ou elogiava, conforme essas artes lhe parecessem boas ou más. Quando chegaram à escrita, Tote disse que aquela arte tornaria os egípcios mais sábios e lhes fortaleceria a memória. No entanto, Tamos respondeu-lhe que a escrita tornaria os homens esquecidos, pois deixariam de cultivar a memória. Ao confiar apenas nos livros, só se lembrariam de um assunto exteriormente e por meio de sinais, e não em si mesmos. Os homens tornar-se-iam sábios imaginários. Vejam bem, era a escrita considerada por Sócrates naquela época como limitadora do pensamento. A escrita era uma ameaça. Por quê? Porque ela engessaria as ideias. Ela não estaria presente no momento de criação das ideias, da argumentação. Então, não haveria a possibilidade da construção dos argumentos, das defesas, das novas ideias. E o incrível é que, se hoje nós sabemos tudo o que sabemos sobre a filosofia de Sócrates, é porque ficou escrito. E é interessante ainda lembrarmos que a nossa memória humana não pode registrar tudo e a escrita é uma forma de salvar o nosso banco de dados, ou seja, nós ampliamos a nossa memória, o nosso acervo de informações, até a nossa memória. Por quê? Porque a escrita, ela faz esse registro, ela funciona como a nossa memória. E então, o que guardamos em nossa memória? Roberto Godoy diz que é armazenando somente o que interessa e associando convenientemente os dados estocados que a memória pode ser evocada. Querem saber mais uma curiosidade sobre a memória? O Roberto Godoy traz esta informação. Se você fizer um treino intenso e adequado, poderá reter uma sequência de até 100 algarismos. E não só essa do número de telefone ou do seu CPF. É claro que isso vai exigir um esforço. Outra curiosidade é... o que era mesmo que eu ia dizer? Esqueci. Viram? Se eu tivesse com uma escrita aqui, eu leria e saberia o que ia dizer a vocês. É brincadeira. Mas, falando sério, hora de verificarmos na escrita o que já foi dito e escrito sobre psicolinguística. Vamos então às sugestões de leitura da aula de hoje.
Como primeira dica, vejamos no Manual de Linguística de Mário Martellotta, organização dele, da editora Contexto, o capítulo Aquisição da Linguagem, escrito por Maria Maura Cesário e o próprio Mário Martellotta. Lá você vai encontrar uma abordagem das teorias da aquisição de linguagem. Uma segunda sugestão é leitura, Inferências e Contexto Sociocultural, da Regina Lúcia Perret de Lissola, da Formato Editorial. É interessante observar que a relação entre leitura e psicolinguística está abordada a partir de experiências, de atividades com alunos. E, por fim, Cognição, Linguagem e Práticas Interacionais, de Luiz Antônio Marcuski, da editora Lucerna. Neste livro, você encontra um conjunto de artigos voltados para os estudos da psicolinguística na perspectiva da cognição e interação. Tenham todos bons estudos.